Olá, mais um JM Informa. As primeiras vacinas contra o Covid-19 podem estar disponíveis para a distribuição e aplicação na população brasileira a partir de meados de fevereiro, segundo o Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro citou a previsão considerada o atual estágio das imunizantes em desenvolvimento por AstraZeneca, Oxford Sinovac e do Butantan. O mês já tinha sido citado pelo ministro em 8 de dezembro, durante reunião com governadores. Naquela ocasião, Pazuello afirmou esperar que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca tenha o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no fim de fevereiro. Na manhã desta quarta-feira, o ministro citou também a Coronavac, que é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e que é parceira de produção com o Instituto Butantan. Se nós conseguirmos manter o planejamento do Butantan e da Fiocruz, que representa a terceira fase dos estudos e toda a documentação das fases 1 e 2, ainda em dezembro, a Anvisa a solicitar o registro. Nós teremos janeiro para analisar da Anvisa a possível em meados de fevereiro para a frente. Nós estejamos com essas vacinas recebidas e registradas para iniciar o plano, disse o ministro. Bom, vamos ver. Agora tem uma outra notícia da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que recebeu na tarde desta quarta-feira a primeira parte dos resultados dos testes da fase 3 da vacina contra o Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica Pfizer, em parceria com o Biotech. A apresentação do resultado dos testes, que estágio final é um dos requisitos da Anvisa para que o laboratório solicite autorização para uso emergencial de sua vacina contra a doença causada pelo novo coronavírus. A empresa foi a segunda a entrar com documentos relativos aos estudos da fase 3. A Anvisa, depois que o parceira entre AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz, apresentou seus dados no início deste mês. O plano de vacinação contra o Covid-19, apresentado pelo governo nesta quarta-feira, passou a incluir a aquisição da vacina Coronavac pela chinesa Sinovac, que está sendo envasada no Brasil pelo Instituto Butantan. Além dela, também há compra de medicamentos dos laboratórios Janssen e do próprio Pfizer, aumentando a expectativa das doses disponíveis para 2021 para 360 milhões. De acordo com o plano do Ministério da Saúde, além de 210 milhões de doses já contratadas da AstraZeneca, Oxford e as 42 milhões contratadas com COVAX Facilities, mecanismo de distribuição de vacinas da Organização Mundial de Saúde, o governo prevê ainda a já anunciada 70 milhões de doses da Pfizer e outras 38 milhões de doses da Janssen, subsidiária da Johnson & Johnson. Nesses dois casos, de acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, há memorandos de entendimento em vigor e o Ministério tenta fechar os contratos em definitivo. Olha, eu espero que eles fechem esse contrato rapidamente e comecem o plano de vacinação para o povo do Brasil. Isso é uma esperança que eu tenho e vou levar comigo até o fim. A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quarta-feira que Búzios,
na região dos Lagos do Rio volte para a bandeira vermelha. Risco 3 de combate à pandemia do Covid-19. Com isso, os turistas hospedados na cidade devem deixar os hotéis, pousadas e imóveis de aluguel para a temporada do município em até 72 horas. A bandeira vermelha sinaliza o risco muito elevado de colapso na rede de saúde e a necessidade de isolamento social completo. A decisão da segunda vara de Búzios vale a partir desta quinta e proíbe ainda que os hotéis ou espaços promovam aluguel para a temporada ou aceitem novos hóspedes. A medida atende ao pedido de Defensoria Pública. Cabe recurso. Sempre cabe recurso. Sempre. Eles não olham o Estado, eles não olham a dificuldade que esse coronavírus está tendo. Eles sempre há um recurso. Além da paralisação do setor turístico, a decisão leva a prefeitura a retroagir imediatamente com todas as medidas e flexibilidades adotadas até então. Liberaram praia, liberaram um monte de coisa e agora o exame alcoolemia feito no surfista de ondas grandes Felipe Cesarano, que indicou que ele estava embriagado ao se envolver em um acidente de trânsito com morte no Rio na quarta-feira, revelou mais um detalhe sobre o seu estado. Segundo o perito responsável pela análise, Felipe riu durante o exame e falava de forma repetitiva e confusa. Indagado, refere que estava em uma boate por volta das 5 horas da manhã e que agora seria às 7 horas e está no ML, mas não sabe para quê. E, durante o exame, fala de forma repetitiva, confusa, refere que teria tomado só cerveja. Não consegue realizar as manobras do exame neurológicos de forma adequada, andar pé ante pé, fazer o 4, dedo no nariz, diz o laudo. O atleta conhecido como Gordo dirigia o seu carro no sentido Zona Sul da autoestrada Lagoa Barra. Segundo testemunha, ele perdeu o controle do veículo e atravessou o canteiro central e bateu de frente com o carro de um sargento da Marinha que vinha em sentido contrário. Ele matou o sargento. O sargento morreu, infelizmente. O cara bebe, você vai ver, ele vai ter, agora eu não sei, esse da Marinha eu não sei, mas normalmente eles pagam a fiança, ou cesta básica, ou trabalho aí, e sou solto. No dia seguinte já estão dirigindo de novo e matando de novo. Vamos ver se dessa vez, né? A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta quarta-feira 12 policiais militares acusados de participação em esquemas de corrupção na região central da capital paulista. A ação aconteceu no comando do Policiamento Metropolitano, responsável pelos quartéis do centro. Entre os 12 policiais presos, 2 são agentes de área acusados de corrupção e favorecimento ao tráfico de entorpecentes. E os outros 10 são policiais do 7º Batalhão de Ações Especiais da PM, no bairro da Moca, na Zona Leste, acusados de falso testemunho e concusão, que é o uso de cargo para obter vantagens indevidas. Na operação, a Corregedoria encontrou drogas e armas irregulares no alojamento de alguns policiais, presos em flagrantes e encaminhados ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. Agora um caso curioso, muito curioso. Não aconteceu no Brasil, não.
uma mulher foi seguidamente estuprada por um grupo em Bihar, na Índia, após seu marido perdê-la em uma jogatina. A esposa, que não teve a identidade revelada, ainda sofreu um ataque com ácido no próprio companheiro ao tentar resistir à violência. O casal estava junto há cerca de 10 anos. O marido era viciado em aposta e perdeu em um jogo em outubro. Depois disso, ele o enviava aos apostadores contra a vontade, para que esses homens a extirpassem. Resistia à exploração sexual. O marido agredia e fazia refém. Foram dias de estupros até que a mulher resistisse. Foi então que o próprio marido o atacou. No dia 2 de novembro, quando a mulher de 30 anos se negou a ser enviada para os apostadores, o marido jogou ácido nela, revelou Ra. O marido foi detido e denunciado por diversos crimes previstos na lei indiana, como ataque com ácido, estupro grupal, violência doméstica e confinamento injusto. A polícia ainda tenta identificar os integrantes do grupo de apostadores que violentava a mulher. Isso não existe. Bom, só na Índia. Às vezes existe aqui no Brasil também, hein? Você lembra do Babu, do bebê? Babu Santana usou as redes sociais para contar que foi diagnosticado com Covid-19. Em uma série de vídeos no Instagram, o ator e cantor afirmou que está em isolamento em casa e aproveitou o período para responder a algumas de seus seguidores. Estou tentando dar uma descontraída, porque deu um susto, né? Pai, tá assustado com esse negócio de Covid? Não é brincadeira. O negócio é doideira, afirmou o Babu nesta quarta-feira. Estou bem, tive sintomas leves, mas a gente já sabe aí toda a trajetória desse vírus. A gente sabe que é uma loteria. A gente não sabe como vai manifestar a cada organismo. Babu ainda alertou: fique em casa. Se você puder, saia somente para indispensável. A gente não sabe como esse vírus age em cada corpo, porque enquanto comigo está tudo bem. Babu, você fez uma coisa muito certa. Pediu para ninguém sair de casa, só se for impossível. E tomar muito cuidado com esse vírus. Ele é mutante. Ele não é igual em todos os corpos. Ele modifica em um e outro. Vamos tomar cuidado com esse Covid, pessoal. Veja isso. Uma bola de fogo foi flagrada cruzando o céu da cidade do interior de São Paulo na noite desta terça-feira. A rocha espacial entrou na atmosfera terrestre por volta das 21h35, segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros. A Firebram foi capturada por câmeras e pode ser vista em diversas cidades paulistas como Indaporã, Inhadera, Cerqueira César, Barretos, Monte Azul Paulista e Piracicaba, além de Telemero, Borba, no Paraná. Estamos perto de construir bases permanentes na Lua. Descoberta de água na Lua aproxima o plano de colonização. As inspiradoras histórias de brasileiros que ajudam a manter vivo o sonho de exploração de Marte. São chamados bola de fogo ou fireball os meteoros que determinam de forma explosiva ou aqueles que luminosos que o planeta Vênus, um dos astros mais brilhantes do sistema solar, afirma o diretor técnico Marcelo De Vita. De acordo com Marcelo, a magnitude do corpo celeste chegou a 9,5 metros,
o equivalente a 100 vezes a luminosidade de Vênus. Quanto mais brilhante o meteoro, menor é a sua magnitude dentro dessa escala, explica. Além da luminosidade, a bola de fogo chamou a atenção também pela sua velocidade. Ela atingiu a atmosfera na zona oeste para leste, no mesmo sentido da rotação da Terra e no mesmo sentido em que o planeta se desloca em torno do Sol. Nesta configuração de meteoro, a velocidade é subtraída da velocidade da rotação e translação da Terra. Portanto, para nós, observadores, a impressão é que o corpo celeste está passando mais lentamente, diz Marcelo. O céu está mandando resposta. E dizem que na noite de Natal, em alguns lugares, você poderá ver a estrela que anunciou a vinda de Jesus. Será possível ver isso? Eu gostaria muito de ver. Há mais de 800 anos isso não acontece. Dizem que vai acontecer esse ano. Espero que aconteça. Eu gostaria muito de ver. Pensamento do dia. Uma coisa que eu aprendi na vida: Deus não tira as coisas, Ele te livra delas. Desculpa, vou ler novamente. Uma coisa que eu aprendi na vida: Deus não te tira as coisas, Ele te livra delas. Entendeu? Às vezes, você perde uma coisa e ganha em dobro outra. Às vezes você perde um ente querido e sente a falta dele. Isso é para toda a vida. E por isso, se cuide. O coronavírus, o Covid-19, está aí. Use máscara corretamente. Ela não é para ser gargantilha e nem só na boca. Ela tem que proteger o nariz. Porque tem outras duas partes do corpo que fica sem proteção, que é os olhos e o ouvido, que ele também tem condições de entrar quando você põe a mão no ouvido ou põe a mão nos olhos indevidamente. Por isso, use a máscara corretamente. Ela tem que estar em cima do nariz. Porque o nariz, você respira, certo? E ele entra facilmente. Os olhos com mais dificuldade e o ouvido também. Mas o nariz e a boca ele entra mais fácil. Então protejam-se. Essa máscara é para usar direito, não para usar na boca e nem como gargantilha. Proteja você e o próximo, ok? E até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer.